20 de outubro de 2025. Uma maravilhosa segunda-feira, 7 horas da manhã. Alguém, em algum lugar desse planeta Terra, resolveu fazer uma alteração no sistema interno da AWS. E com isso, de repente, a internet toda começou a tossir. Sites que pararam, aplicações que vieram a down, serviços e clientes desesperados. E agora, meu Deus do céu, o que será que realmente aconteceu? Hoje, nós vamos entender tudo o que aconteceu dentro do ambiente da AWS nessa queda que teve na data de ontem, segunda-feira, dia 20 de outubro. Fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai descobrir juntos, com bases técnicas, o que realmente aconteceu lá. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? André falando aqui. Galera, é o seguinte, ontem e hoje, cara, eu tô acompanhando aqui uma enxurrada de comentários na internet, matérias de jornais, a galera desesperada falando mal da AWS e as pessoas comentando que o DNS, cara, é o calcanhar de Aquiles da infraestrutura de redes, que o DNS contém diversas vulnerabilidades, que a AWS não é estável. Mas será que é isso mesmo? Será que foi dessa maneira que aconteceu? Então vamos acompanhar aqui comigo na tela, eu já estou compartilhando com vocês aqui, para a gente entender o que realmente aconteceu. Eu trouxe aqui então essa visão de uma ferramenta de observabilidade da Cisco, que é o Cisco ThousandEyes, para a gente poder trabalhar um pouquinho e descobrir algumas coisas aqui referentes ao que aconteceu na data de ontem. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. A gente tem aqui esse gráfico apontando mais precisamente nessa região, tá? E a partir desse momento aqui, tudo estava funcionando, até que chegou esse ponto aqui. E a partir de então a gente viu uma queda aqui vertiginosa de servidores, aplicações, serviços, né, que as pessoas utilizavam aí a morrer. Então essas aplicações começaram a morrer. E esse problema começou lá dentro da região de North Virginia da AWS, que é uma das mais antigas e das mais movimentadas dentro da Amazon Web Services. Segundo a própria AWS, eles soltaram uma nota dizendo o seguinte, que a falha ocorreu num subsistema que realiza o monitoramento da saúde dos load balancers. E esse sistema, ele depende do quê? De um DNS interno para poder fazer a descoberta de um serviço. Então, para que um serviço encontre o outro dentro da nuvem, eles precisam utilizar esse serviço aqui dentro da estrutura da AWS. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Esse DNS que você está vendo aqui não é o mesmo serviço de DNS que faz uma tradução de endereços, por exemplo, da amazon.com.br para um endereço de IP, para que isso apareça na tela do seu computador aí no web browser e você possa acessar, por exemplo, esse site. Não é o mesmo DNS. Esse DNS, ele faz parte da infraestrutura interna da AWS, da infraestrutura privada, para que ele possa fazer um service discovery, né? Uma descoberta de serviço, para que um serviço encontre o outro dentro da AWS, tá? Então, quando teve esse erro de configuração desse DNS interno, vários serviços pararam de funcionar, por isso o ThousandEyes traz essa ferramenta de observabilidade da Cisco aqui, traz essa evidência para a gente, que houve sim, né, essa queda e ocorreu um efeito dominó. Sim, isso é muito grave. Isso é muito grave. Mas agora, a gente pegar aqui essa situação e eu começar a descrever na internet ou fazer uma publicação no LinkedIn dizendo que o DNS é um bug ou que ele é uma vulnerabilidade da infraestrutura de redes, isso é um equívoco técnico gravíssimo. É totalmente errado para você querendo dizer que você é um profissional da área, falar isso para uma pessoa leiga que está tentando entender o que realmente aconteceu, tá?
O DNS, galera, assim, ó, ele é, cara, um dos principais serviços que a gente tem e ele é o sistema nervoso central da internet. Como todo sistema nervoso, cara, se ele for mal configurado, o corpo inteiro vai sentir, tá? E aí, o que, que a gente tem aqui, então, de interessante para a gente poder dar uma olhada aqui? É um modelo de responsabilidade compartilhada e o papel do cliente, né? A AWS ela deixa muito claro nas suas documentações oficiais, como esse modelo que vossas excelências estão vendo aqui na minha tela, que é o Shared Responsibility Model, que existe uma divisão. E essa divisão ela se trata do quê? Ela cuida do que a AWS ela cuida da segurança da nuvem, enquanto o cliente ele cuida da segurança dentro da nuvem. Isso inclui um sistema operacional atualizado, você configurar grupos de segurança, você definir políticas de acesso e principalmente você projetar arquiteturas em que a sua aplicação ela esteja com uma redundância e também com resiliência. Ou seja, se a minha aplicação está 100% concentrada em uma única zona de disponibilidade, e se essa zona falhar, que foi o caso que aconteceu ontem em Norte Virgínia, eu, como cliente, estou assumindo esse risco. Essa responsabilidade, portanto, ela é minha, e não da AWS. Esse evento que aconteceu ontem não foi apenas uma pane técnica que a gente pôde perceber. Foi uma aula prática sobre como que a internet moderna ela depende de ecossistemas completamente interconectados e como que pequenas decisões nas arquiteturas das empresas podem trazer grandes consequências, podem trazer grandes impactos com aplicações, com Alexas, com bancos, com escolas, com N plataformas e diferentes serviços sendo disponibilizados para seus clientes. A AWS, como provedora, ela constrói uma infraestrutura baseada no quê? Baseado em regiões. Ela investe nessa classe mundial com múltiplas regiões, com zonas de alta disponibilidade física, completamente isolada, com 3 data centers, 100 km de distância cada um, fibras óticas interligadas nesses data centers, para garantir que se pegar fogo no data center, eu tenho as minhas aplicações replicadas em outro data center. Eu tenho camadas redundantes de energia, eu tenho rede de alta disponibilidade, fibras óticas, eu tenho sistemas de refrigeração e climatização. Tudo isso projetado e pensado para poder garantir a disponibilidade do serviço que você tem lá dentro da AWS. E as pessoas confundem isso achando que resiliência é um botão que você vai lá e liga. Mas não é bem assim que funciona, galera. Essa é uma decisão única e exclusivamente de design de rede, de design de arquitetura. E essa decisão ela cabe ao cliente e não à AWS. Tá? Eu não estou aqui defendendo a AWS nem nada, eu estou trazendo uma visão diferente de um cara que é engenheiro, um cara que é analista, para poder projetar isso e mostrar para você de um ponto de vista diferente e contrapor isso que as pessoas estão colocando nas redes sociais, dizendo que DNS é um bug ou que é uma vulnerabilidade. Como que a AWS ela faz, como é que ela projeta então essa resiliência, André? O modelo de responsabilidade compartilhada que a gente acabou de ver, ele é simples de entender, porém ele é difícil de aplicar na prática. Por quê? A AWS ela garante essa resiliência da nuvem, ou seja, data centers vão ficar de pé, o hardware vai funcionar, o backbone global vai estar operante, mas cabe ao cliente garantir a resiliência na nuvem. O que inclui você projetar uma redundância, você escolher múltiplas AZs, zonas de disponibilidade, você replicar esses dados entre essas zonas de disponibilidade diferentes, você definir políticas de segurança, você estabelecer processos de recuperação em caso de desastre. E quando uma empresa ela vem aqui e opta simplesmente por colocar tudo isso dentro de uma única zona, justamente para quê? Para poder garantir uma economia de custo no fim do mês, eu estou assumindo conscientemente esse risco de parar se eu faço isso dessa maneira.
Se eu coloco toda a minha aplicação numa única região, eu estou assumindo esse risco. Então, portanto, isso não é uma falha da AWS. É uma falha de arquitetura da sua empresa, da sua rede. E isso você não pode culpar a AWS. Isso aqui é o equivalente como se a gente estivesse falando da seguinte maneira, cara. Eu construí um prédio e eu coloquei uma única saída de emergência. Ela vai funcionar até o dia que realmente eu precisar dela. O dia que estiver pegando fogo e aí o bicho pegar, né? Então a gente tem aqui, ó, uma infraestrutura global construída, né? E eles têm aqui algumas documentações referentes a isso. Até inclusive, né, é o que eu estava comentando com alguns colegas aqui, né? A gente tem aqui essa situação assim, ó. Isso daqui é uma região, tá? Essas zonas de disponibilidade é o quê? A, B e C, ó. Eu tenho data centers, que são separados por uma distância aqui de no mínimo 100 km. E esses caras vão estar interligados para que, se a minha aplicação estiver rodando nesse cara, e isso daqui pegar fogo, eu tenha as minhas aplicações replicadas nesse serviço. Como foi mexido nesse DynamoDB aqui, esse serviço DNS que identifica aonde que estão cada uma dessas instâncias, e ontem parecia que tudo isso daqui morreu, né? E ele não conseguia identificar, então a minha obrigação é o quê? É ter uma outra região com esses data centers interconectados e eu ter essa minha aplicação aqui replicada para que isso tudo aqui funcione de forma automática. Se cair isso daqui tudo, eu vou ter tudo numa outra região lá, as minhas aplicações funcionando. E a AWS comenta nessas documentações, inclusive aqui, ó, usando várias regiões. Se você tiver cargas de trabalho que exigem extrema resiliência, como uma infraestrutura crítica, aplicativos relacionados à saúde ou requisitos rigorosos de disponibilidade para clientes obrigatórios, você poderá precisar de uma disponibilidade adicional, além daquela que uma única região pode oferecer. Eles estão falando isso para você na documentação técnica, não sou eu que estou falando. Então, a questão aqui é o seguinte, galera. Aqui é que entra a parte do negócio. Aqui é que entra a parte mais delicada, que é o custo. A alta disponibilidade custa mais caro. Se você tiver aqui duas regiões e você tiver que replicar snapshots, você vai ter histórias adicionais, você vai ter um consumo de largura de banda muito maior. Então, você ter uma região multi-ambiente, multi-região, vai custar mais caro, vai aumentar a conta no final do mês. E aí que tá. Muitas empresas, principalmente de mercados mais sensíveis à variação cambial, como por exemplo o Brasil, acabam sacrificando a resiliência para poder reduzir a fatura no final do mês. Essa economia, me desculpa a palavra aqui, mas é ilusória. Porque no dia em que o sistema cai, como foi a data de ontem, o prejuízo, a reputação, a operação e a confiança que o cliente vai ter ali na tua empresa, ela é infinitamente maior do que o custo mensal em você ter que manter para você poder manter uma redundância. Esse daqui, isso que aconteceu ontem, é o famoso barato que sai caro. E a nuvem, por ela ser flexível e ser escalável, muitas vezes ela dá essa falsa sensação de que você vai ter aqui 3 data centers com tudo replicado, né, que você vai estar seguro. E isso tudo prova que você não teve um planejamento, porque essa estrutura da AWS, ela por si só, ela já resolve a vida de muita gente. Mas é como ele falou aqui, ó, se você tem cargas de trabalho que exigem extrema resiliência, você tem que pensar em colocar as suas aplicações numa segunda região. Beleza, André? Entendi o recado. E qual que é, então, as opções aqui que a AWS me oferece numa questão de disaster recovery, para mim fazer a recuperação? Cara, aqui, ó, backup and restore, né? Que você vai ter uma opção mais barata, porém muito mais lenta para poder recuperar. Você vai ter aqui o Pilot Lighting, certo? Em que ele vai manter uma infraestrutura mínima de pé. Esse Warm Standby, ele vai ter aqui, ó, um ambiente reduzido em modo de espera. E o mais recomendado é que você tenha aqui um multi-site to site aqui, Active, com ambientes totalmente redundantes em regiões diferentes. Então eu tenho uma região aqui, eu vou ter uma outra região aqui com tudo funcionando. E é aqui que entra a questão do quê? Da maturidade das empresas.
Cada um tem que entender o impacto que, se eu tenho um sistema crítico que é para o meu cliente, eu não posso considerar a resiliência como um custo, mas sim como um seguro. Para que, se caso acontecer uma situação igual aconteceu ontem, eu esteja preparado para poder resolver essa situação e manter os meus serviços de pé. Então, a conclusão para a gente poder fechar tudo isso, galera, e poder transpor aqui um ponto muito importante, a minha opinião é, essa culpa desse incidente que aconteceu não é apenas da AWS. Sim, aconteceu um fato isolado lá, que eles têm parte de culpa nisso, mas é você como arquiteto, você como engenheiro, você precisa levar isso para a sua gestão, para o seu diretor da sua empresa e considerar em ter uma redundância se você considerar que a sua aplicação for crítica. Legal? Então, sim, né, existiu essa falha, gerou esse impacto, mas o verdadeiro aprendizado que a gente tem que ter aqui é justamente esse. É entender que essa resiliência ela é compartilhada. A nuvem ela é confiável sim, ela é muito madura, mas não é uma varinha mágica. Se você escolhe por operar tudo numa única região para você economizar essa conta no final do mês, então você está assumindo um risco. Legal? E outra coisa que eu queria comentar aqui também é o seguinte: se você decidiu, cara, assim, ó, cara, eu vou falar bem mais tranquilo aqui, cara. Talvez o maior bug, que foi o que comentaram ontem que eu vi no LinkedIn, ele não esteja no DNS, mas sim na decisão de negócio, que preferem o custo imediato, o custo, aquela economia no final do mês, do que você ter a continuidade operacional. O futuro da infraestrutura, cara, seja ele no on-premises, seja ele com uma questão híbrida, com multi-cloud pública e privada, ele vai ter que passar por um equilíbrio entre tecnologia, custo e estratégia. Empresas maduras que eu vejo no mercado não economizam na continuidade do negócio, porque elas entendem que a resiliência ela é investimento e não uma despesa. Então a lição que fica aqui para nós é o quê? Conheça a arquitetura do seu ambiente, planeje as suas falhas para que, caso venha acontecer, você esteja preparado para isso e você distribua os riscos. E, por favor, não culpe o DNS quando a decisão for uma decisão errada humana, tá? A nuvem, galera, ela te dá asas. Mas você é quem pilota o avião ainda. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, seu comentário embaixo, que eu também quero saber o que você acha sobre isso, qual a sua opinião sobre esse tema que aconteceu, e a gente se encontra no próximo vídeo. Fique em paz e a gente se fala. Valeu!